Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para a nossa cidade, Dr. Elcio. Seja muito bem-vindo, Dr. Elcio. Obrigado. Muito bom ter o senhor aqui. E o Dr. Elcio recebeu um convite, muito nos honra ter o senhor aqui, Dr. Elcio, porque nós gostaríamos de saber um pouco da história do Dr. Elcio, né? Uma pessoa que está nativa há tantos anos. Então, Dr. Elcio, para que os nossos telespectadores possam saber quem é o Dr. Elcio, conta pra gente, quem é o Elcio, né? Qual foi a infância do Elcio? Conta para nós. Bem, eu nasci no interior do Espírito Santo, no município de Aracruz, que é distante mais ou menos uns 80 quilômetros da capital. Meu pai era lavrador, minha mãe era professora. Então, eu vivi lá no sítio durante a minha infância toda e todo o meu primário eu fiz com a minha mãe, que era professora. Bacana. Depois, quando chegou a época de fazer o curso médio, quer dizer, na época a gente chamava de ginásio, é que eu fui para a capital e fiz lá o curso médio até concluir o ginasial lá. Depois comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei em algumas atividades, mas comecei mesmo a trabalhar na Mesbla, na contabilidade da Mesbla. Isso aonde? No Espírito Santo? Sim, em Vitória, no Espírito Santo, na capital. Quantos anos o senhor tinha mais ou menos, doutor 14. Elcio? 14 anos, tá. É. O senhor fazia o quê na Mesbla? Eu era office boy. Ah, que bacana. Ganhava meio salário mínimo. Puxa. Que naquela época era assim que era a lei, né? Então, o menor ganhava metade do que o adulto ganhava. Então, eu trabalhei lá na Mesbla muitos anos. Depois, eu ingressei no Exército, e no Exército eu acabei ficando no Exército, lá mesmo. Tá. Mas, com pouco tempo que eu tinha ingressado no Exército, eu tive a oportunidade de fazer um curso, que para mim foi muito importante, de técnico em impressões digitais, no Rio de Janeiro. Então, fui para o Rio de Janeiro, fiz o curso e não voltei mais. Eu fiquei lá, no Ministério do Exército, e é um grupo de profissionais muito bom e que tem oportunidades grandes, porque esse tipo de atividade não depende de horário. Tá. Então, quem tinha esse trabalho, vamos dizer assim, tá, tinha liberdade para fazer outras coisas. Então, de lá, desse grupo, saíam muitos profissionais liberais, muitos advogados, muitos dentistas, muitos médicos, etc. O que se aprende num curso de impressões digitais? Ah, você tem que fazer todo, ainda mais eu que não sabia nada disso, né? Tá. Tive que aprender todos os fundamentos, desde quem foi que inventou isso até trabalhar e organizar os arquivos, né? Que o Exército tem ainda um arquivo completo de todos que passaram no Exército. Ah, que interessante isso. Tá. Eu trabalhei nisso muitos anos. Bacana. E aí, depois disso, daí quando que despertou esse interesse para a medicina? O senhor já tinha isso? Não, já tinha, mas não tinha oportunidade, né? Minha família era muito pobre, então não tinha oportunidade. E também nessa época que eu estava apto para entrar na universidade, eu já não estava mais em Vitória, eu estava no Rio. Estava no Rio, tá. Então me preparei para entrar na universidade no Rio, tá, mas aconteceu uns infortúnios lá que eu adoeci na época do vestibular. Puxa então vida. Não pude fazer prova, mas eu estava preparado. Tá. Então eu resolvi dizer, bem, acho que não é para mim. Então o negócio na época eu estava propenso a me casar, me casei. E surgiu uma vaga em Vitória, eu estava no Rio, surgiu uma vaga em Vitória, eu aproveitei e voltei para Vitória. E lá tinha uma faculdade de medicina, eu entrei, uma federal, eu entrei na faculdade de medicina lá em Vitória, no Espírito Santo. Fiz o meu curso lá e... Casado? Sim, sim. Já era casado. Não era difícil, porque eu tinha liberdade de horário, né? Eu tinha que apresentar meu serviço. Meu serviço não dependia da unidade. Ah, entendi. Meu serviço não dependia de horário. Eu não tinha que responder o horário. Eu tinha que dar conta do meu serviço. Do resultado. É como hoje as pessoas às vezes fazem serviço em casa, né? É o famoso home office, né? Então, eu tinha que fazer o meu serviço. Desde que eu tivesse feito o meu serviço e meu chefe no Rio não reclamasse que o serviço estava atrasado, eu tinha liberdade de horário. Tinha a minha presença na unidade, no quartel,
para fins de vencimento e disciplina, mas de trabalho eu era subordinado ao Rio. Ok. E aí o senhor entrou na faculdade. Como é que foi essa entrada na faculdade? Fiz vestibular, igual a todo mundo. Todo né? mundo? Difícil, doutor Elcio? Olha, não foi difícil, eu tinha me preparado no Rio, né? Então para mim não foi difícil. Aliás, quando eu fui para lá, até no lugar que eu estava, eu organizei um grupo que queria entrar na faculdade para eu não estudar sozinho. Eu não gostei de estudar sozinho. Então, que bacana. Eu juntei uma meia dúzia e nós, depois do expediente, nós ficávamos na próprio quartel estudando. Tá. E, felizmente, todos eles entraram na faculdade. Ah, aqui, todos fizeram medicina? Não. Não. Não, porque só eu tinha essa liberdade de horário. Ah, de horário, porque a Eles faculdade é não tinham. integral, né? Então, Tá eles certo. fizeram odontologia, porque eles podiam fazer no período da noite. Da noite, É. tá. E eu fiz medicina. Tá. Então, nós fomos bem, não tivemos problema. E, doutor Elcio, nessa sua entrada na faculdade, eu acabei lendo aí num jornalzinho que o senhor não me contou, que o senhor recebe, né? O senhor recebeu um título do presidente da República na época, Juscelino Kubitschek, que ele, né, o senhor teve a maior nota, não é, do estado, da região, foi isso? Eu acho que é porque eu estava tranquilo, então eu fiz a prova com serenidade. Ah, mas o senhor é muito modesto, né? E eu consegui uma nota alta dentro das federais, então eu recebi essa... Mas esse para mim foi muito importante, porque com essa notificação, a própria unidade fez uma solenidade para me dar parabéns, etc. Eu disse, bem, a minha parte eu fiz, agora eu preciso que vocês colaborem para eu poder fazer o curso, né? Que bacana. Então, os próprios colegas, inclusive, me colaboraram muito comigo. Eu tinha que tirar alguns plantões, mas quando os plantões eram em meio de semana, quem estava no domingo tirava para mim e eu fazia domingo para ele durante 5 anos. No 6º ano eles me dispensaram de vez e eu fiquei só na faculdade. Só na faculdade. É. E o senhor sempre teve essa inclinação para a área da ginecologia ou não, doutor Não, Elcio? não, eu queria fazer psiquiatria. Verdade. Eu já tinha lido os clássicos praticamente antes de entrar na universidade, mas quando eu entrei na universidade, que eu fui visitar um hospital psiquiátrico e vi pessoas muito rebaixadas, sem condições até de usar roupas, Sim. eu achei que aquilo não era para mim. Ok. Então eu não tinha... Claro, tem que ter alguém para cuidar. Sim. Mas não seria eu não seria feliz fazendo isso. Ok. Então eu escolhi a obstetrícia, porque a obstetrícia é só felicidade. Viu? Só alegria, não é? Só festa, né? Então... É mais fácil. Mas não foi só por isso, é porque eu também tive um professor que foi muito meu amigo e me ensinou a operar, me ensinou a fazer partos, me ensinou tudo. Um professor muito bom, que aliás foi uma perda grande, que logo que eu acabei o curso também ele morreu de infarto, tudo foi uma perda grande, era muito meu amigo e eu acabei entrando na área da ginecologia e obstetrícia, fui para o Rio, fiquei, né, isso eu estava em Vitória, me formei em Vitória. Fui para o Rio, trabalhei na maternidade escola no Rio de Janeiro durante um tempo. Fiz concurso para o quadro de médico militar, consegui passar e acabei vindo aqui para Itu como médico do Exército aqui no Itu. Doutor Elcio, na sua família tem mais alguém? O senhor tem irmãos? Minha família é grande, nós éramos 8 irmãos, né? Eu e mais 7. Tem 8 irmãos. Eu era o mais velho. Os outros foram para a área da medicina ou não? Não, nenhum foi para a área da medicina. Hoje eu tenho sobrinhos que são médicos, mas naquela época meus irmãos não. Eles se enveredaram, fez veterinária, outros foram comerciantes, etc. Tudo, mas todos se deram muito bem. Bacana. Mas não, na medicina não, só eu. Só o senhor. Doutor Elcio, quantos anos de medicina? 50 anos. 50 anos. Só em Itu tem 47. Se contar o tempo de faculdade, seria 57 anos, 56 anos. Né? O senhor se importa se eu perguntar quantos anos o senhor tem? Não, eu tenho 80, esse ano eu faço 82. Que show! E atuante? As pacientes dizem, doutor, mas não parece que o senhor tem 82. Não parece. Eu digo assim, não, parece que tem uns 110. Mas não, de forma alguma, de forma alguma.
Doutor Elcio, alguma curiosidade que o senhor possa contar para nós da medicina? Muitas, muitas, mas eu acho que não tem cabimento contar Mas não pode contar sem contar o santo? Não vou contar o milagre sem contar o santo. Tem muitas curiosidades. Se eu lembrar aqui, não saímos daqui hoje de tantas, né, coisas interessantes. Muita coisa, muita coisa. O senhor tem noção de quantos partos o senhor já fez? Nem desconfio. Verdade. Só que eu estou fazendo parte da terceira geração aqui em Itu. Sensacional. 47 anos que eu estou aqui, né? Então... Sensacional. Eu estava vendo quando eu cheguei aqui, que desse estúdio aqui hoje, não tem nenhum que quando eu cheguei aqui já tivesse vivo, não. Nasceram todos depois que eu cheguei. O que o senhor tem de Itu é mais do que eu tenho de idade. Não só você, mas todos os outros que estão aqui no estúdio. Aqui, né? Muito bom, que bacana. Doutor Elcio, o que o senhor falaria para quem quer entrar na área da medicina? O que eu falo, meus filhos fizeram medicina. São médicos também? Todos três. São também da área da ginecologia? Dois são. Dois. O que eu digo para eles é que a medicina é uma mulher muito ciumenta. Tá. Ela toma conta da vida da gente, dia e noite, o tempo integral. Mas a mulherada não faz isso, doutor Elcio. Não, a mulher faz. E tem outra coisa, se você quiser deixá-la de lado, ela abandona você. Então a medicina é assim, não pode deixá-la de lado, você tem que estar sempre procurando se atualizar. Sempre. E tem mais uma coisa interessante na medicina, é que aquilo que é verdade hoje não vai ser daqui a 5 anos. Sim. Metade do que nós sabemos hoje, daqui a 10 anos não é verdade. Então, mesmo que a pessoa conseguisse saber tudo, que não consegue, sim, mas ele tem que ser humilde e saber que ele não sabe muito, ele sabe pouco. Então, a medicina não tem muito, a gente não pode querer ser o sabichão, porque não é. Mesmo que soubesse tudo que é publicado hoje, metade não é verdade. Sabe? Metade não é verdade. Porque tudo muda. Muda. Né? Daqui a 5 anos, já grande parte, e com 10 anos, a metade já foi. Interessante, né? Não é? Então, isso o senhor falaria para quem está lá em casa assistindo. Se quiser entrar para a área da medicina... E falo para os meus netos, eu tenho um neto que está no 4º ano esse ano. De medicina. E eu falo para ele, seja humilde, não você não sabe muito. Tá. Entendeu? Nós sabemos pouco. Esse seria o segredo, doutor Elcio? Não sei, eu acho que o segredo é a gente se interessar pela pessoa. Sim. Né? Eu costumo dizer assim, que a pessoa não é uma doença, é uma pessoa. Na verdade, uma pessoa, exatamente, tem uma história ali, A gente não trata a doença, trata o doente. O doente, exatamente isso. Então, eu acho que esse aqui é o importante. Doutor Elcio, olha, o senhor me enrolou, mas não contou as curiosidades da medicina. Mas, no próximo bloco, você que está aí nos assistindo, você aguarda, porque eu prometo para você que pelo menos uma, doutor Elcio vai contar para a gente. Não saia daí. Estamos de volta no nosso segundo bloco, no nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o Dr. Elcio, ginecologista, que está nos contando aqui uma história incrível, uma história empreendedora de uma carreira sensacional. E ele ficou, de me contar algumas curiosidades da área da medicina. Dr. Elcio vai me contar agora, conta pra gente. Uma curiosidade, pelo menos, Dr. Elcio. Bem, a gente às vezes tem que ter um pouco de cuidado no contar as curiosidades, porque envolve pessoas, né, e tudo. Então, mas o senhor vai contar o milagre, mas não conta o santo. O que eu estava pensando é contar a respeito de uma época que, quando eu era médico do Exército aqui, quando eu cheguei em casa, encontrei uma senhora me esperando na varanda e me questionou dizendo que eu tinha feito o exame de admissão para o filho dela entrar no Exército e tinha aprovado ele.
Tá. E ele não poderia servir o exército na concepção dela, ele tinha que ser dispensado. E eu disse, tá bem, mas o que ele tem? Ele não come nenhuma comida que outra pessoa faça, ele só come a comida que eu faço, a mãe dele falou. Eu disse, minha filha, como é que eu vou fazer? Isso não é doença. Aliás, ele precisa se ver livre da senhora, porque ele não vai ter a senhora toda a vida para fazer comida para ele. E ele foi. E na primeira semana que ele passou lá, eu fiquei vigiando, assim, como é que esse cara vai fazer, né? Na primeira semana que passou lá, ele passou dificuldade, ele não conseguia comer realmente. Mas na segunda semana, depois de fazer ginástica e ir para o restaurante, para o rancho, ele comia tudo, passava até o pão na bandeja lá para comer, de tanta fome que ele tinha, coitado. Ele não teve problema nenhum, não tinha nada, não. Isso é uma curiosidade interessante. Olha, é até interessante isso, né? Porque a gente vive hoje essa geração, que o pessoal chama de geração mimimi, né? Então, a gente precisa de mais doutor Elcios por aí, né? Para botar esse pessoal na linha, né, doutor Elcio? Não, eu não quero botar ninguém na linha, não. Só que eu acho que tem umas coisas que não tem cabimento, né? É verdade. Então, não tem porquê. Uma das coisas que eu costumo dizer para as mães que se preocupam muito com os filhos que não comem é que não existe nenhum animal que morra de fome tendo comida perto. Tá. Então, por que a mãe tem que empurrar comida pela goela abaixo das criancinhas? Não, deixa as crianças comerem de acordo com a fome que tenha. Certo. Não é verdade? É verdade. Até as melhores coisas da vida, se for obrigado, não presta. Pois é. Na verdade, não então, tenha dúvida. Então não precisa se preocupar com obrigar as crianças a comer, porque isso não dá certo. Muito bem. Doutor Elcio, e partos, vamos falar um pouco aqui, quantos partos o senhor tem ideia que já tenha feito de gêmeos, trigêmeos? Olha, ou não é comum? Os gêmeos são mais comuns. Não tão comuns, mas são mais frequentes. Agora, trigêmeos são raros. Embora hoje, com o problema da inseminação artificial, quer dizer, dos bebês de proveta, existe uma incidência maior de trigêmeos. Mas não é tanto também, não. É pouco, não é frequente. Eu acho que eu tive só umas 2 pacientes que tiveram gravidez de trigêmeos durante esses 47 anos que eu trabalho em Itu. Puxa vida. Tá. Mas não é frequente. Não é frequente? Não é frequente, não. Ok. Doutor Elcio, conte para nós, então, um pouco sobre essa questão, hoje em dia, do parto normal e da cesárea. A gente vê muitas pessoas que escolhem a data, a lua, o signo, né, o mês. Qual que é a opinião do senhor, né, enquanto médico, já um médico muito experiente, né, que já viveu milhares de experiências, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Olha, é saudável, não é? Tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter muito cuidado. Eu não sou contra a mulher escolher o tipo de parto que ela quer ter, mas ela deve escolher com serenidade, não deve se influenciar muito pelo que as comadres falam, etc. Ela deve se informar melhor, qual o melhor tipo de parto para ela. Hoje existe um movimento, praticamente, para que todos os partos sejam cesarianos. Isso não é bom. Aliás, eu acho que eu abrir a barriga de uma pessoa sem necessidade é uma violência que não teria justificativa. Então, se o parto puder ser normal, não sou contra a cesárea. Eu acho que a cesárea é importante e ela salva vidas. Certo. Mas se ela for necessária, na verdade. Agora, operar quem não precisa, eu não acho que isso seja sério. Mas tem pessoas, chega a mulher às vezes, que diz que ela não tem condição emocional para passar pelo parto normal. Eu respeito, eu acho que ela tem o direito de escolha. Mas não deixa para escolher isso na hora do parto. A hora do parto é má conselheira. Não é uma hora boa para escolher, tem que escolher antes, combinar com o seu médico, ouvir a opinião do médico que está fazendo o pré-natal, escolher tudo, preparar inclusive uma documentação para levar no hospital a respeito desta escolha, porque o hospital não pode atender a paciente na hora do parto, não é assim. Entendi. Tá entendendo? Toda uma estrutura, né? Por quê? Porque a cesariana, ela implica em muito maior risco. Isso sobre só a diferença do parto normal e a cesárea. Tá. Quanto a escolher o dia, a hora, o signo do neném nascer, isso é uma coisa que não está certo. Tá.
o neném precisa estar maduro para poder nascer. Tá. A gravidez é contada em semanas, contando da última menstruação. Tá. O ideal seria que o neném nascesse em torno das 40 semanas. Ok. Se ele nasce uma semana antes ou uma semana depois, nós dizemos que está dentro do prazo. Ok. Então, tirar um neném com menos de que isso, ele não está preparado para viver aqui fora. O pulmãozinho dele não está bom para respirar. Se o parto começa espontaneamente, ele se prepara. Mas se a pessoa tira ele de súbito, quer dizer, sem aviso, ele não está preparado. Ele não está preparado, ele vai Certo. ficar gemendo no berçário, às vezes até pegar uma encrenca lá e morrer. E Tá. já imaginou que coisa desagradável? A mulher ter uma gravidez, chega até quase o final da gravidez, depois, por precipitação dela ou da família ou do próprio obstetra, tira o neném com menos de 39 semanas. Ora, se o parto não começou, o neném não está preparado. E ele vai sofrer. E algumas vezes até pode perder o filho. E isso é uma calamidade. A morte de um bebê nessa fase é uma coisa terrível para a família toda, não é uma coisa agradável. Então não tem nada. Cada um que tenha seu aniversário no dia certo, etc. Não é para escolher data de aniversário de ninguém. Deixa que você nasça no dia que ele tem que nascer. Ele vai avisar o dia que ele quer sair. Existe os sinais próprios que indicam que o neném está pronto para nascer. Ou existem as encrencas muito pesadas que nós não podemos deixar ele lá dentro mais, porque o ambiente dentro do útero da mãe ficou muito ruim para ele e ele vai morrer lá. Tá entendendo? Aí nós temos que tirar. Aí tem que... Mas aí é uma situação emergencial que a gente tem que fazer mesmo, senão ele vai perder. Mas por escolha da família, para fazer aniversário com o tio fulano ou fulano de cano, tudo isso é um absurdo. É um absurdo. Isso acho que eu não concordo com isso e nem faço isso. Ok. Se alguém vier me propor isso, eu peço que escolha outro profissional, que eu não tenho coragem para fazer isso não. Ok. Porque se o neném morrer por causa disso, como é que eu vou dormir depois? Pois é. Muito bem. Não é verdade? Sem dúvida. Doutor Elcio, qual é a idade ideal da mulher para ela ficar grávida? Olha, o nosso conceito a respeito disso, embora tenha mudado um pouquinho ultimamente, é que a mulher não deve engravidar depois dos 40 anos. Tá. E também nem muito jovem demais. O jovem Então, é quantos anos? De 16 anos para baixo É muito e jovem. de 40 anos para cima. Tá. Agora, quando a mulher engravida, se ela chega no meu consultório e já tem 41 ou 42, eu nem falo nada para ela para não levar essa preocupação para ela. Tá. Mas se ela vai antes e diz para mim que ela deseja engravidar e tem mais de 40 anos, eu desaconselho. Porque é muito mais frequente ter um bebê com problemas quando a mulher engravida depois dos 40. Não quer dizer que todas as mulheres que engravidam depois de 40 tenham problemas. Certo. É igual atravessar a rua com sinal fechado para você. Não significa que você vai ser atropelada toda vez que você atravessa a rua, mas você está correndo um risco maior. Ok. Entendeu? Entendi. É que hoje a carreira da mulher, né, demanda muito tempo dela. E a gente vê que a gravidez hoje, muitas mulheres deixam para ficar grávidas mais Sim, lá na frente. é verdade. A mulher hoje ela foi inserida no mercado de trabalho, quer dizer, ela tem que trabalhar, tem que se preparar para uma carreira profissional, tem que fazer curso, tem que fazer essa coisa toda, então ela posterga o parto, deixa o parto para mais tarde. E às vezes esse mais tarde demora em chegar e ela acaba chegando esse mais tarde, muito tarde demais. Muito tarde, é. Bem, eu acho que se ela esperou até 40 anos, é melhor deixar esse negócio de ter filho para lá, tá? Tá. Também, hoje não se tem mais muitos filhos. Sim, como antigamente, né? Como antigamente. Então, se a mulher começa a ter filho depois dos 30 anos, mas teve toda a prole que queria ter até os 35, 37, 38, até 39 anos, é aceitável. Tá. Mas planejar ter filhos depois de 40 anos não é aconselhável. Ok, doutor Elcio. Com quantos anos eu posso dizer que a mulher entra na menopausa? Bem, menopausa é uma palavra que significa parada da menstruação. Sim. Meno quer dizer menstruação e pausa quer dizer parada. Parada. Então, a menopausa nós qualificamos como uma mulher na menopausa quando tem 1 ano que ela não menstrua, não importa a idade. Ah, entendi. Se Então, ela tem menopausa com 35 anos ou com 55, não importa. O que importa é que se ela tem 1 ano que não menstrua, ela está na menopausa. Agora, flutuando em volta da menopausa, quer dizer, um pouco antes, até um pouco depois, existe uma série de sintomas que às vezes tem pela falta dos hormônios,
que são sintomas que nós chamamos de sintomas do climatério, que são sintomas da fase próxima à menopausa, ou perimenopáusico. Que são tem os gente que sente calores tem e tal. Tem umas que não tem nada. Nada. E tem outras que têm tudo. São premiadas e tem tudo. Então, mas hoje existem tratamentos para minimizar os sintomas. Entendeu? Então, existem mulheres que não têm sintoma nenhum? Absolutamente. Não sente nada. Interessante, né? São é igual na menstruação. Tem mulheres que sofrem muito na menstruação e tem outras que não sentem nada, absolutamente nada. Que interessante isso, né? Doutor Elcio, a gente até falou aqui um pouquinho, né? Dos conselhos que o senhor daria para quem quisesse entrar na área da medicina, né? E o senhor chega a comentar, né, que a gente não trata da doença, mas trata do doente, né? Da pessoa, né? Como é para o senhor, durante todos esses anos, né, enxergar a pessoa como pessoa, né? Porque às vezes aquele profissional, aquela pessoa chega no consultório, o paciente chega lá, ele na verdade, às vezes ele nem está doente, ele quer falar, né? Ele quer desabafar, né? Como que a gente, qual é essa percepção de saber que ele está doente ou que às vezes é até coisa da cabeça dele, ele só está precisando desabafar? Mesmo que seja coisa da cabeça, ele precisa de atenção. Eu acho que ninguém sai de casa e vai procurar um consultório médico sem ter nenhum motivo para fazer isso daí. Tá. Eu acho que quem atende o paciente num consultório tem que ter essa noção de que a pessoa se abalou de sair de casa ou do serviço para ir lá para conversar com um profissional. Esse profissional tem que ser profissional. Sim. Ele tem que atender o paciente olhar como o paciente quer. Né? Tá entendendo? Quer dizer, então ele precisa, acima de tudo, atender o paciente. Eu costumo dizer que o conversar é mais importante do que o remédio. Muitas vezes a pessoa sai de lá sem uma receita, sem remédio. Sim. Só precisa de orientação. Certo. Entendeu? Eu acho que é isso, às vezes, que está faltando um pouco. Mas resgatar isso daí no médico é importante. Doutor Elcio, passaria aqui horas falando com o senhor, que é assim, sensacional. Ouvir o senhor falar, ouvir a sua história, estar de frente com uma pessoa que, com 82 anos, atuando na área da medicina, realmente é um orgulho para a gente, que é aqui da cidade, e tenho certeza que é um orgulho para a família do senhor. Então, quero, de antemão, agradecer demais a presença do senhor por estar aqui e deixar o senhor um minutinho para o senhor, se o senhor quiser olhar para aquela câmera, agradecer quem o senhor quer agradecer. Muito bem. Obrigado, então. Primeiro, obrigado a você por ter me convidado. Eu gostei de ter vindo aqui conversar com vocês. Eu quero agradecer também a Itu, porque eu cheguei em Itu com a minha família e fui bem recebido, fui prestigiado. Quando eu estava aqui já há 8 anos, eu fui transferido para o Rio de Janeiro e eu gostei tanto de Itu que pedi demissão do Exército. Eu era capitão médico do Exército, pedi demissão para continuar vivendo em Itu e criar meus filhos e ter minha família aqui em Itu. Então, eu tenho por Itu uma história de amor que é muito grande. E meus filhos, todos os 3 filhos que eu tenho, são médicos e vivem aqui comigo, aqui em Itu. Se casaram, têm filhos aqui e tudo. Então, eu quero agradecer ao povo ituano essa coisa boa que deram para mim e para minha família. Muito obrigada, doutor Elcio. O senhor é um presente para nós, né? Nós que temos que agradecer ao senhor, porque o senhor é um presente para a nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado. Quero agradecer que você que ficou até agora conosco, eu tenho certeza que se inspirou na história aqui de doutor Elcio. Um abraço, espero você no próximo programa. Tchau, tchau.